conselho. E talvez a família sua está em guerra até hoje, porque você seguiu o conselho de uma amiga e casou com quem não devia, não ouvindo os seus pais. E até hoje tem uma guerra, não no Oriente Médio, na sua casa. Você não seguiu o conselho de Deus bíblico e fez sociedade com quem não devia. Ouviu um amigo porque é amigo de infância, porque era o melhor conselho, e não ouviu Deus. Mas ele era meu amigo, mas não conhece o futuro. Só Deus conhece o futuro. E você está até hoje em conflito. A sua empresa é uma faixa de Gaza. Quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. O tema da mensagem de hoje foi mudado hoje de manhã. Eu estava com outra mensagem que eu preparei na sexta para sábado, mas eu estava aqui de manhã para pregar às 10 horas da manhã, e Deus falou: fala comigo, fala com os meus filhos de novo sobre um assunto que eu já falei aqui. Mas eu acho que esse é um assunto pertinente. Eu queria falar sobre alguma coisa que para mim é extremamente importante, que é ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Quem gostaria de ouvir a voz de Deus? Bom, eu nunca ouvi a voz de Deus audível. Telmo. Nunca ouvi, nunca mesmo. Eu tenho irmãos que já ouviram, já tiveram essa experiência de ouvir a voz de Deus audível. Eu nunca ouvi a voz de Deus audível. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido é que discernir a voz de Deus é fundamental, inclusive para mim poder obedecer. Porque se eu não sei se é Deus falando, como que eu obedeço? Se for a minha alma falando, se for o diabo falando, se for uma pessoa bem intencionada do meu lado, mas que não tem toda a visão para me dar um bom conselho. Como tomar uma decisão precisa de uma voz clara. E eu queria, de pano de fundo, ler com você 1 Coríntios 14, 7 e 8, por favor. Esse texto eu quero ler com você. Eu não vou fazer uma pregação expositiva. Eu não vou expor um texto. Hoje eu vou temático. Então eu vou ler vários textos em cima desse tema, a voz de Deus, tá? Então, 1 Coríntios 14, 7 e 8. Olha o que diz. 1 Coríntios 14, 7 e 8. Por exemplo, além da voz humana, existem instrumentos musicais, como flauta e harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não tirar um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Até aqui. Vocês viram, eu achei lindo aqui, quero dar os parabéns ao time. Que lindo o violino tocando, o sax. Quem acha lindo, 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 lindo tocando? Glória a Deus, que graça nos irmãos tocando aqui. Mas você concorda comigo? Eu trabalhei no exército, para quem não sabe, há 22 anos. E no exército tem uma forma de dar comandos. E os comandos no exército são através de corneta, ok? Então, o expediente começa 8 horas, é um toque de corneta, diferente. Final do expediente, para ir embora, é outro toque de corneta. Para almoçar, é um toque de corneta diferente. Para jantar, é outro toque de corneta. Para reunir oficiais e sargentos, é um toque de corneta. Para reunir só os sargentos, é outro toque de corneta. Para reunir com o coronel, é um toque de corneta. Quando o general chega, é um toque de corneta. Quando o general de divisão chega, é outro toque de corneta. Quando o general de exército chega, é outro toque de corneta. Tudo se movimenta no exército com toques de corneta. Só que tem uns corneteiros que não são bons. E quando eles davam o toque, a gente pensava, é para almoçar ou o general chegou? A gente não sabia. Por quê? Porque o toque não saiu bom. Logo, a gente não conseguia executar aquele comando. Quando a gente não tem essa percepção do comando, nós não conseguimos executar com precisão e clareza. Então, esse texto serve de base para aquilo que eu quero falar, porque a voz de Deus é fundamental ser clara para nós, senão a gente não sabe executar com clareza. Como que você vai colocar sua força
em um emprego novo ou no empreendimento se não tem clareza se é Deus que você faz? Como que você vai colocar a sua força para uma nova amizade e talvez deixar uma mesa antiga para pegar outra mesa, se não tiver clareza de Deus para isso? Então é importante ter clareza no comando, e para isso discernir o que é voz de Deus e o que não é muito importante. Por exemplo, eu estava aqui de manhã e eu estava perguntando para o Espírito Santo. Eu tinha 2 mensagens que eu preparei no final de semana. Qual das duas? O Espírito Santo fala da minha voz. Agora imagine se eu não ouço com clareza e eu não subo aqui para trazer a voz, aquilo que Deus mandou pregar. Um irmão no culto das 5 não teria deixado de tirar a vida dele pela palavra que foi liberada aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo conhecia aquele irmão aqui. E uma palavra direcionada, por isso que é importante a direção do Espírito Santo. Senão você acaba indo para lugares que não deveria, fazendo coisas que não deveria, despejando força e dinheiro em lugares que não deveria. Então é importante você discernir isso. Então vamos lá. Dentro desse contexto, o que eu queria trazer? Eu queria trazer um princípio. E o princípio é discernir primeiro as vozes que você não deve ouvir. Ok? Antes de discernir a voz de Deus, é importante a gente destacar as vozes que você não deve dar atenção. São vozes perigosas. Atenção a cada uma delas agora. Qual é a primeira voz perigosa, pastor? A primeira voz perigosa é a voz do diabo. Pastor, mas a voz do diabo é clara. É o diabo. Não, o diabo tem frases perigosas do tipo: tudo te darei se prostrado me adorares. Essa frase tem cara de culto evangélico. É perigoso. O diabo tem frase do tipo: tudo te é lícito se te faz feliz. Assinado Satanás. O diabo tem frases que são perigosas. Lembra no jardim do Éden, quando o diabo, a serpente, no capítulo 3 diz assim: a serpente, a mais astuta dos animais. Aconteceu que a serpente questionou a Eva. Agora aqui as mulheres, por favor, me dê atenção. Vocês gritaram bastante, presta atenção agora. Eu vou dar o troco. Eu não sou vingativo, mas vou dar o troco agora aqui. E aconteceu que a serpente questionou a Eva: então foi isso mesmo que Deus falou? Não podeis comer de nenhum fruto do jardim? Olha o diabo, mentiroso. Deus não falou isso. Deus falou que não poderia comer da fruta da árvore principal, mas poderia comer de todas as frutas. Só que o diabo fala assim: ó, Deus não falou que não pode comer nenhuma fruta. O diabo é mentiroso. Só que Eva foi esperta. Aqui ela foi esperta. Ela falou: não. Olha o que ela responde. A mulher disse: não, podemos comer sim de todos os frutos, mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse: não comeis, porque senão morrereis. Então a Eva respondeu direitinho. Ok? Só qual o problema aqui? Conversar com o diabo. O que Eva está conversando com o diabo? E onde é que estava Adão uma hora dessa? Jogando videogame, assistindo o jogo do Flamengo? Onde é que estava Adão uma hora dessa? Porque a Eva estava conversando com quem? Irmão, tem igrejas por aí que entrevista demônio. De onde você é? Da costeira. Eu vim matar. Não tem que entrevistar demônio, o demônio é mentiroso. Vai conversar com o demônio? O que você quer fazer? O que o diabo quer fazer? Matar, roubar, destruir. Então tem que perguntar para o demônio. O que Eva está conversando com o demônio? Então deixa eu falar uma coisa: cuidado para não dar conversa para demônio. Tem demônio que tem Instagram e bota até versículo e uma foto assim, ó. É demônio, mas não tem cara de demônio. Parece só uma cobrinha, uma serpente. É um animal do jardim. É um animal do jardim. Então cuidado com... E aí a Eva responde. Olha o que a Eva responde. Não, olha o que a serpente responde. A serpente diz assim: com toda certeza não morrereis. De novo. Não, aqui, não dá nada. Você está feliz? Não dá nada. É só uma saidinha.
Sua esposa nem vai saber. Curte, a vida é curta. Assinado Corisco. Assinado Demônio. Aí você vai lá e vai comer da frutinha da serpente que ela falou que não dá nada. Não morrereis nada. É papo de Deus. Ele quer te dominar. Ele não quer te ver feliz. Seja feliz. Seja feliz. E seja feliz. E a cocaína dominou. Seja feliz. E o adultério entrou. E aí, o pecado quando entra, o homem me procura aqui no final do culto e fala: pastora, meu apartamento de 300 mil eu perdi. O meu casamento eu perdi. Eu perdi tudo porque eu estou jogando nas bets. Eu estou viciado. E saiu um número aí que 50% dos evangélicos jogam em jogos esportivos. 50%. Se eu for bem legal com essa igreja, 30% de quem está aqui, considerando que vocês são um pouquinho mais crentes que a média, eu estou sendo legal. 30% aqui está jogando na bet. E aí você pensa, não dá nada, é só uma fezinha. É só uma fezinha. Joga no bicho, burro. Joga no burro, bicho. Entendeu, né? Foi que eu troquei aqui, deu certo. Quem está entendendo? Não, é só uma curtidinha. Só curte o comentário. A voz do diabo. Aí você pensa assim, não, a voz do diabo, ele vai aparecer assim, ó, soltando fogo pelas ventas, vai aparecer com aspa. Não, ele vem gospel. Perigoso. Vem perigoso. Vem com propostas perigosas. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Parece frase de crente, da igreja, do culto, mas não é. Então a voz do inimigo tem que ser bem discernida. Amém? Posso ouvir um amém? Segunda voz. Qual a segunda voz perigosa? A voz das pessoas próximas que não tem a visão do todo. Por quê? Olha Gênesis 3:7. Deus chega para Adão. Adão, por que escutaste a voz da mulher e comeste da árvore? Então aqui Deus chega para Adão e fala: Adão, tu deu ouvido para Eva? Deixa eu fazer só uma pergunta. Eva, eu sei que é retórico, mas é bom a gente perguntar. Eva odiava Adão? Eva odiava Adão? A Eva queria o mal de Adão? Queria a falência de Adão? Não, Eva amava Adão. Eu acredito que Eva estava ali. Aliás, porque não tinha opção também. Não tinha muita saída, era ali. O negócio era ali. Então não dava para escolher, né? Mas por que ela deu um conselho errado? Porque ouviu quem não tinha que ouvir. Quando você ouve quem não tem que ouvir, vai dar conselho que não deve para quem não precisa. Você vai aconselhar os seus filhos errado, se você não está ouvindo quem tem que ouvir. Então as pessoas que estão perto da gente não são do diabo. Eu creio que a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos são bênção, amém ou não? Mas cuidado, porque a voz deles pode ser usada pelo inimigo para levar você para o caminho errado. Pastor, me dá outro exemplo, me ajuda. Sara e Abraão. Abraão tem uma promessa, amém ou não? Que ele ia ser pai. Aí Sara dá um conselho, uma ajudinha gospel para o Espírito Santo. Abraão, já que eu sou estéril, Agar está aqui, a serva, tenha filhos com ela e prossegue na geração. Ô gente, só entre nós aqui, diz para mim um conselho simples. E não faz sentido? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Claro que faz. Aqui a Agar, eu posso, na cultura podia, a tua descendência vai continuar, está tudo bem. Só que Deus falou que não era assim, era Sara que ia gerar. E aí Sara dá um conselho para Abraão, uma voz de quem está perto. E nasce um cara chamado Ismael. E até hoje, o Oriente Médio está em guerra, por causa do conselho da Sara. Um conselho. E talvez a família sua está em guerra até hoje, porque você seguiu o conselho de uma amiga e casou com quem não devia, não ouvindo os seus pais. E até hoje tem uma guerra, não no Oriente Médio, na sua casa. Você não seguiu o conselho de Deus bíblico
e fez sociedade com quem não devia. Ouviu um amigo, porque é amigo de infância, porque era o melhor conselho, e não ouviu Deus. Mas ele era meu amigo, mas não conhece o futuro. Só Deus conhece o futuro. E você está até hoje em conflito. A sua empresa é uma faixa de Gaza. Não vê, se pudesse se desfazer, nem consegue mais se desfazer. Vai lá tentar trazer a paz no Oriente Médio. Olha o problemão. Por quê? Porque Eva deram conselhos, mas Eva e Sara não tinham a ideia do todo. Então posso dar um conselho aqui, por favor? Cuidado com pessoas perto de você que querem dar um atalho. Não pega atalho. Não pega atalho. Esses dias eu vi um pregador, não vou dizer nome, o atalho para a bênção, já me arrepiou. Já me deu um negócio, o atalho para a bênção. Não tem atalho para a bênção. A bênção vem sobre Sara quando Deus quiser mandar Isaac. E vai vir no tempo de Deus. E aí você pensa, mas eu estou estéril, na minha vida nada acontece. Posso te abençoar com uma palavra? O teu ventre estéril aí, que nada está acontecendo no ministério, nada está acontecendo na empresa, parece que nada está acontecendo. Isso aí não é maldição, isso é proteção de Deus. É para Ismael não nascer, vai nascer na hora certa, vai nascer Isaac. Só espera com paciência. Não ouve voz que manda pegar atalho. O atalho é perigoso. Sabe aquele atalho para conseguir o financiamento? É perigoso. Não pega atalho. Não pega atalho. Então uma voz importante que nós temos que tomar cuidado. Vozes de pessoas próximas. Muitas vezes a intenção é ajudar, mas elas amam, mas atrapalham amando. Porque, você já viu essa cena lá no interior, em Barbacena, no Morro Estevão? Era normal uma criança pegar um filhotinho de pintinho, sabe quando nascia os pintinhos, bem pequenininho, bem amarelinho, bonitinho, a gente dava na mão da criança, ela, não era, matava. A criança pegava o pintinho na mão, a cabecinha, porque ele estava amando. Ai, pintinho. Tipo a marcha do urso, atentada. Mas veio uma pergunta, a criança queria matar? Ela estava dando amor. Aí você, mãe, está amando tanto teu filho, que já tem 35 anos, e não deixa esse cara crescer. Ai, meu pintinho, meu filhinho, solta isso aí. Está rindo de nervoso? Deixa crescer. Querendo ajudar, você está atrapalhando o teu filho. Querendo ajudar, você está atrapalhando a sua filha. Alguém fala amém, por favor. Por um instante eu fiquei sozinho. Me senti sozinho demais. Cuidado com as vozes de pessoas perto de você. Cuidado. Não entre em briga que não é sua. Não entre em guerra. Eu falei aqui na quinta-feira dos homens. Não entre em guerra que não é sua. Contei a história aqui do coelho e do labrador. É ou não é? Coelho, um casal, dois vizinhos compraram, um comprou um filhote de labrador, o outro comprou um filhotinho de coelho. O labrador desse tamanhinho, fofinho, uma bolinha. O coelhinho, cresceram, passou 2, 3 anos, o labrador se tornou um labrador grande, e o coelhinho ficou um coelhinho. Mas muito amigo o labrador e o coelhinho, muito amigo, vizinhos, crianças brincavam junto, tudo certo até aí. Um dia, do nada, o labrador aparece na casa do dono do labrador com o coelho na mão, sujo de terra, morto. A família olha aquilo ali, meu Deus, matou o coelho do vizinho. O dono tirou o coelho da boca do labrador, pegou um chinelo, uma cinta e bateu no labrador. Esse labrador saiu chorando para trás, e o dono, meu Deus, o vizinho, será que o vizinho foi viajar? Eles pensaram, o vizinho foi viajar, vamos lavar o coelho, secar, e vamos botar na porta da casa. Quando ele chegar, eles vão dizer, olha, morreu, a gente vai dizer, oh, e a gente vai se assustar também.
Tá bom, e vamos fazer. Aí chegou o vizinho no domingo, deram um grito. Ah! Aí eles pensaram, ih, vira o coelho. Vizinho! Aí, vamos lá. Oh! Gente, morreu, mas a gente não está assustado porque morreu. Na sexta-feira a gente não conseguiu avisar vocês. Ele morreu na sexta, a gente enterrou no quintal. Apareceu limpinho. Um milagre aconteceu. Deus trouxe o coelhinho de volta. O labrador sentiu falta do amiguinho, farejou, desenterrou e trouxe ele. Quem aqui já foi desenterrar coelho dos outros e apanhou? Levanta a mão, se meteu em conversa da família, em briga da família, apanhou até hoje. Apanhou de graça. Para de desenterrar coelho dos outros. Ó, Deus está falando. Posso ouvir um amém? Bem feito. Labrador metido. Tem coisa que já morreu na sua vida, está tentando desenterrar por quê? É o diabo soprando na tua mente. É uma voz que você não tem que ouvir. Já passou. Agradece e vai para frente. O pessoal se identificou com o labrador que apanhou. A urgência é a maior inimiga da prioridade. Repete comigo, a urgência é a maior inimiga da prioridade. E uma das vozes que falam com a gente é a urgência. A urgência fala. Não, a urgência não fala, a urgência grita. A urgência é horrível. Aí eu estou jantando com a minha esposa no shopping, toco o celular. É de uma família que eu sabia que tinha demônios. Aí eu falei, oi? Pastor, a minha avó tem endemoniada aqui. E eu falei, demônio. Só que a Vivi já sabia o que eu ia fazer. Eu ia levantar e ia lá, só o demônio, meu irmão. Aí a Vivi já pegou assim, pegou a mochilinha dela, porque a Vivi, ela não precisa falar nada para bater em mim. Ela é clássica. Ela pegou, botou a bolsa no ombro, botou os talheres e levantou. Falei, onde é que vai? Não, eu sei, acabou o jantar. Nossa, que ruim, né? Ela bate assim, tá. Aí eu falei, não, senta, só um pouquinho. Ó, fulano, o demônio está aí. Aí eu falei, eu tenho um diácono bem forte. É o Duda. O Duda está ali, ó. O Duda, eu falei, tem um diácono bem forte. Ele vai ele mais um. Ele vai aí expulsar o demônio. Se não sair na oração, ele tira no soco. Mas eu penso, depois eu conto a história de como foi lá o demônio, saiu o demônio lá. Foi uma loucura aquilo lá também. Resumindo, eu voltei. Na hora eu pensei, eu não posso deixar um demônio me tirar do meu jantar. Porque demônio vai ter para expulsar todo dia. Viviane só tem uma. Amém? Cuidado para não deixar a urgência dos demônios roubar você da prioridade de Deus. Anota isso aqui. Cuidado para as urgências do demônio te roubar das prioridades de Deus. O demônio sempre vai causar alguma coisa para fazer de você um bombeiro, não um edificador. Cuidado. Posso ouvir um amém? Próxima voz, a voz da alma. Pastor, qual é a voz da alma? A voz da alma é a voz do coração. Ela é enganosa. Enganoso é o coração do homem. Por que a voz da alma é perigosa, pastor? Porque o tom de voz dela é alto. Os machucados falam muito com a gente. As dores do passado falam com a gente. Tem gente aqui que está ouvindo a voz da alma dizendo assim, você nunca vai ser feliz, porque você ouviu lá atrás. E a alma continua gritando, você nunca vai ser feliz. Nenhum homem presta. A alma está gritando para você. Criar filhos nesse tempo é difícil. Aí você tem gato e cachorro, mas não quer ter filhos, porque tem medo de ter filho, porque disseram que criar filho nessa época é difícil. É a sua alma. São vozes dentro do seu coração. Traumas antigos podem ser gritos na alma. E eu conto sempre a história de Jefté.
Jefté foi um soldado, um grande guerreiro, que foi expulso da sua cidade e do seu exército. Ele ficou muito magoado. Ele é filho bastardo, é um filho fora do casamento. Então ele tinha uma mágoa da família e uma mágoa porque foi abandonado pelo seu exército. Lá na frente, aquela cidade precisou de guerreiros para a guerra. E Jefté era um bom guerreiro. Repete comigo assim, um bom guerreiro. Ele era um bom guerreiro. E aí chamaram ele de volta. Jefté, vem, cara, a gente está precisando de ti. Aí Jefté, me mandou embora, mas agora está precisando de mim. Você me viu passar na prova e não me ajudou? Quando vendo a bênção, agora? Aí Jefté faz um voto de alguém ferido. Sabe qual foi o voto? Jesus, Senhor Deus, me dá a vitória, mostra para eles que o Senhor é comigo, e eu vou matar a primeira pessoa que sair da tenda da minha casa quando eu voltar, depois da guerra. Jefté só tinha uma filha. Qual era a probabilidade dela sair da tenda? Como que Jefté faz um voto desse? Ele ganha a guerra, e quando ele chega em casa, a sua filha sai da tenda celebrando. E Jefté cumpre o voto dele e mata a sua filha. Aí você pensa, que loucura, pastor, quem faz isso? Sabe quem faz isso? Quem está magoado com o pai e está tentando provar para o pai que é bom, e está fazendo faculdade, doutorado, e vê o seu filho dormindo de manhã e vê o seu filho dormindo à noite. Você está matando o seu filho para tentar provar para o seu pai, fazendo uma faculdade que você nem precisa. Por causa do poder feminino, do empoderamento feminino, você está estudando à noite e não vê o seu bebê mais. Trabalha o dia inteiro e estuda à noite, pelo empoderamento feminino, porque você está magoada, porque você foi ferida, talvez passou fome quando era pequena e fez um voto, eu não vou deixar mais ninguém passar fome. Por causa dessa dor do passado, você está perdendo o seu filho e a sua filha. Para mostrar para o seu vizinho, para mostrar para o seu pai, para mostrar para a sua mãe, para mostrar para os seus irmãos, para mostrar para alguém que você pode, você está sacrificando sua casa. E aí você pensa que Jefté é maluco. Nós podemos cometer o mesmo erro de Jefté se ouvir a nossa alma. E aí nós ouvimos a nossa alma. Espera aí que eu vou dar a volta por cima. Eu não estou falando de gente endemoniada. Estou falando de gente que ama Deus, gente que quer o bem, gente que quer acertar. Quantas pessoas que foram para a Europa, para os Estados Unidos, querendo pagar as contas? Eu não estou falando, eles não fugiram. Muitos deles foram pagar conta. Foram lá comprar para pagar as continhas que endividou aqui. Gente séria. Só que para pagar as contas ou para manter um nome, não ouviu a Deus. Ouviu a voz da alma, ouviu a voz do dinheiro, ouviu a voz do dólar e não ouviu a Deus. Quando voltou não tinha mais casa, não tinha mais esposa, não tinha mais filho. Quanto custa um filho? Quanto custa para tirar um filho da cocaína? Quanto custa? Quanto você pagaria? E por que a gente sacrifica eles antes? Quando a gente ouve a voz da alma, nós fizemos loucuras. Filho mata pai, pai mata filho, filho mata mãe. Por quê? Voz da alma, da dor. A dor faz isso com a gente. Eu te abençoo com um coração curado, a alma curada. Quem conduz você não é a sua alma, é o Espírito Santo de Deus. As dores do passado ficaram na cruz do Calvário. Diga amém, por favor. As dores e mágoas do passado ficaram na cruz do Calvário. Você vai andar não por mágoa, mas pela voz do Espírito Santo de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Isso é libertador. Posso dar outra palavra libertadora? Você pode dizer não. Dizer não é libertador. Você não tem que dizer sim para todo mundo. Sabe por que você diz sim para todo mundo? Porque você quer ser aceita, porque não teve um pai.
Por isso que você diz sim para todo homem que chega perto de você, para toda situação que vem. Você não sabe dizer não, é porque você quer ser aceita. Porque quando era pequeno não foi aceito, foi rejeitado. Isso é mágoa. Posso ouvir um amém? Não ouça sua alma. Quarta voz, a voz do povo. E aqui eu quero invocar a sabedoria das nossas mães. Mãe, eu quero um videogame, todo mundo tem. Sabedoria das mães. Você não é todo mundo. E cuidado com a voz do povo, a voz da multidão. Porque a multidão quer empurrar você junto com ela. E está todo mundo seguindo. Por que você tem que seguir a Virgínia? O que ela te dá de edificação? Posso ouvir um amém ou não? Por que você está seguindo o Neymar? É um exemplo para os seus filhos o Neymar, né? É um belo exemplo. E faixa de Jesus na cabeça não resolve. É um mau exemplo. Aleluia? Então por quê? Porque todo mundo faz? Ainda bem que eu vi. Porque todo mundo faz? Por que todo mundo faz o que você tem que fazer? Aliás, deixa eu falar uma coisa. Tem gente aqui que precisa estar no Instagram para pregar o evangelho, para desenvolver a sua marca, para vender produto, está tudo certo. Mas tem gente aqui que não tinha que estar. Você está lá por quê? Porque todo mundo está? Quem é que conduz você? A voz do povo ou a voz de Deus? Quem conduz a sua vida? Todo mundo comprou. Você tem que comprar por quê? Por quê? Quem conduz você? Todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, você não faz igual todo mundo faz. Pastor, me diz um texto bíblico. A Bíblia diz que Samuel chegou e falou para Saul: Saul, por que você fez o sacrifício? Sabe a resposta de Saul? Eu temi a voz do povo. O povo me pressionou. A gente é pressionado todo dia. Pressionado para abrir Abapai no mundo inteiro. Nós somos pressionados há mais de 5 anos para abrir Abapai. Sabe o que Deus falou para mim, para nós, para o presbitério? Igreja local em Criciúma, foi o que Deus falou para a gente. A pressão é abrir igreja há 5 anos, todo dia tem pressão. O Abaon é todo dia. Pergunta por que a gente não abre? Porque não tem coragem? Não tem fé? Não tem obreiro? Não, Deus levanta obreiro. A gente não faz porque Deus não falou para a gente fazer. E eu não posso andar na voz. E se Deus mandar daqui a 1 hora, Deus falar: agora eu quero que vocês abram, o que a gente vai fazer? Vamos fazer. Não porque o povo pressionou, porque Deus mandou. Se Deus mandar, a gente obedece. Mas isso é para mim e para você. Você não tem que fazer porque estão pressionando você. Você não tem que abrir uma empresa porque está todo mundo abrindo. E você não tem que fechar sua empresa e ser CLT porque está todo mundo fazendo. Você tem que fazer porque Deus está mandando. Porque o Isaac, no tempo certo, é uma bênção. O Isaac, no tempo certo, é uma bênção. Ele vai ser uma bênção. A voz do povo é uma voz perigosa. Posso ouvir um amém até aqui? E eu encerro falando de uma voz muito importante. A voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Pastor, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Intimidade. De domingo em domingo você não vai discernir a voz de Deus. Você discerne a voz de Deus ouvindo Ele todo dia. Então, eu não sei se você já viu um vídeo. Eu amo esse vídeo, eu amo disso. Quando eu boto para ver. É um vídeo com um campo com ovelhas. Tem várias, assim, sei lá, dezenas de ovelhas. E aí tem várias pessoas chamando as ovelhas. E o pastor também está ali na beirada da cerca. E aí a pessoa começa a assoviar. Oh, ovelha, sei lá, chamando as ovelhas. E o pastor quietinho. E aí as ovelhas, meu irmão, pastando estavam, pastando ficaram. Nada. Mas todo mundo gritou, assoviou, chamou, nada. O pastor deu um assovio. Todas levantaram a cabeça e vieram. Porque João 10:4 diz: as minhas ovelhas me seguem, elas reconhecem a minha voz. As ovelhas de Jesus, do bom pastor, reconhecem a voz do bom pastor. Mas como que eu conheço a voz do bom pastor?
andando perto dele. Não é de domingo em domingo. Eu não consigo discernir a voz de domingo em domingo. É na medida que você tem mais intimidade, porque a voz vai ficando íntima. Olha que coisa linda que acontece. Tem mães aqui grávidas. Olha que coisa linda. Que elas acompanham online, vê no YouTube, está ouvindo sempre a Vivi ou eu. E aí de repente quando a criança nasce, ela está agitadinha, eu começo a falar com a criança, ou a Vivi começa a falar com a criança se acalma. Por que ela se acalma? Porque ela ouviu na barriga já, aquele timbre é familiar, e a criança se acalma só de ouvir a voz minha ou da Vivi, porque a mãe ouviu tanto na gravidez, que a criança absorveu essa voz. A Vitória tinha, quando era pequena, ela tinha o bico e o cheiro. Quem aqui teve cheiro na vida? Aquele cheiro fedorento? Não, quanto mais fedorento, melhor. Quando a gente lavava, ela ficava brava. Aí passava no chão, assim, ó, para sujar. Quando lavava, saía um caldo, parecia uma minestra. Não, tá ali, ó, olha o cheiro. Aquilo ali é uma caatinga. Deus se lava, não quer. Aí ela tinha o bico e o cheiro. Só que ela chamou o bico de trum e o cheiro de rum. Porque era bitrum e o rum. Ela botava o bico, rum, e pediu o outro. Então era o trum e o rum. Bico, trum. Cheiro, rum. Trum e rum. Tudo a ver. Uma coisa está ligada. No hebraico, rum não é aquela bebida. Trum significa bico no hebraico. Então era o trum e o rum. Aí uma irmã da igreja foi lá e a gente foi na padaria e ela ficou sozinha com a Vitória. Aí a gente voltou assim, ó, Thelmo, Vivi, a Vitória está pedindo uma coisa, eu não sei o que ela quer. Ela está chorando, ela está pedindo tal de ruim do trum, o que ela quer? A pessoa vai saber que é bico e cheiro. Eu falei, ela quer o bico e o cheiro. Mas ruim e trum, quando você fica muito com alguém, você fica com alguma intimidade de comunicação. Sabe aquela música, quando começa a tocar aqui, as pessoas começam a adorar. Você não, você já cai de joelhos. Porque aquela música foi a que Deus marcou você. E tem uma intimidade entre você e Ele naquela música. Eu estou lendo aqui, abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Todo mundo abre. Alguém começa a chorar. Por quê? Porque nesse versículo é o meu rum e o meu trum com Deus. É o meu relacionamento com Ele. Deus fala comigo na natureza. E eu estava vindo para cá hoje de manhã um pouco preocupado, normal. Um pouco preocupado com os 4 milhões para construir o orfanato, com os 2 milhões para fazer o mezanino, um pouquinho preocupado. E eu estava vindo para cá de manhã cedo, eu falei, não vou ouvir nada. Nós estava vindo da praia para cá, eu vim sozinho, eu falei, não vou ouvir nada. Desliguei música, tudo, abri o vidro e vim ouvindo os passarinhos e tal. E quando eu passei de uma lombada bem devagarinho, eu vi em cima do muro um pardal. Quando Deus quer falar comigo, Ele mostra um pardal. Por quê, pastor? Porque o pardal não vale nada. O pardal não canta. O pardal ele tem uma chama, mas ele não canta. O pardal é feio, o pardal tem piolho, o pardal ocupa as caixinhas das telhas das casas. O pardal não vale. Eu nunca vi uma pessoa ter uma gaiola com pardal. Não tem venda de pardal. Pardal não vale nada. Nós estávamos andando lá na Suíça, tinha pardal. Não sei se o pardal canta em suíço ou alemão com a voz dele, mas tinha pardal. Pardal não vale nada. E Jesus disse, observai os pardais. Eu cuido dos pardais. E vindo para cá o Espírito Santo, porque ele tem uma linguagem comigo. Está vendo o pardal, filho? Está se preocupado com o quê? Qual é o trum e o rum? Seu e Deus. Qual é a linguagem que ele fala com você? A voz do bom pastor. Eu te abençoo. Para você essa noite, amanhã de manhã, ouvir a voz do bom pastor. E assim como os discípulos de Emaús, serem aquecidos enquanto ele fala. Eu te abençoo para que ele te dê
códigos de intimidade entre você e Ele. Ninguém está entendendo por que você chora, mas você está chorando porque Ele está falando com você. Você vai estar andando na rua e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai decidir porque o mundo está pressionando, porque o diabo está falando, porque alguém perto está dizendo. Você vai decidir porque o Espírito Santo, teu amigo, vai falar com você. Você vai ouvir a voz do bom pastor dizendo: vem para cá, vai para lá, vai para frente. É isso aí, meu filho. Você vai ouvir a voz, não audível, mas através da palavra dele, através de canções, de relacionamento, de intimidade com ele. Eu te abençoo com esse texto. Recebe isso no seu coração. Depois de conduzir elas para fora, as ovelhas me pertencem. Ele vai diante delas, o bom pastor, e as ovelhas o seguem. E as ovelhas o seguem. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você não precisa conhecer a voz do Telmo, por favor. Não é a minha voz que você tem que conhecer. Você tem que conhecer a voz do bom pastor. Você tem que conhecer a voz do bom pastor. Eu te abençoo com os ouvidos desentupidos, desbloqueados, e a voz de Deus seja forte no seu coração, em nome de Jesus.